Para Luigi Ferrajoli, está ocorrendo uma desconstituição, um processo desconstituinte em nível global dessa união que a União Europeia conquistou há mais de 50 anos. Então, a partir do momento que surgiram aquelas cartas, como a Carta da ONU de 1948, dos Direitos Humanos, e alguns pactos de 1966 e de 1969, como o Pacto de São José da Costa Rica, entre outros, dos direitos civis, ele fala que se surgir, então, com esses instrumentos, uma forma de uma espécie de constituição embrionária do mundo, onde proclama as liberdades fundamentais e os direitos sociais para todos os habitantes do planeta. Ocorre que, com essa inversão que ele chama assim, ao primado do mercado sobre a política, correspondeu no plano jurídico a substituição das formas tradicionais da normatização heterônima, geral e abstrata por um direito de produção contratual, que inevitavelmente reflete a lei do mais forte. Portanto, os contratos dessas grandes empresas, essas multinacionais que estão invadindo os países, ou até mesmo os estados que são mais fortes, subjugando os mais fracos, e está fazendo com que ocorra uma inversão de interesses, né? É a política ficando subjugada aos interesses de mercado. E isso está desconstruindo aquela possibilidade que seria a possibilidade mais viável, mais interessante para a conservação do planeta e de todas as formas de vida e de respeito e concretização dos direitos de todos os homens, que seria através da união, uma união de um único Estado, que seria bem viável através da União Europeia. Não só ela, mas algo como a ONU, que tem 192 a 195 estados hoje, mas não, ao mesmo tempo não como a ONU, porque a ONU, cada estado soberano conserva a sua parcela de soberania, conserva a sua soberania de forma integral. Já na União Europeia, cada um conserva a sua parcela de soberania. Eles delegam uma parcelinha de soberania para um ente maior que a União Europeia. Tanto é que lá eles têm o direito comunitário, que é aplicado de forma uniforme para todos os estados. Então, esse direito comunitário, ele faz com que a supremacia do interesse comum de todos se sobreponha sobre o interesse individual de um Estado. Então, lá é bem possível, através da sua trajetória, da sua história, se perceber o princípio da solidariedade muito forte entre eles. Porém, hoje está, através desses interesses econômicos, ocorrendo uma regressão em tudo isso, em toda essa luta histórica. Há um desrespeito muito grande com o cidadão, com as políticas sociais e com as políticas ambientais. Então, a gente percebe também uma crítica não só em relação à democracia através dos direitos, o constitucionalismo garantista como modelo teórico e como projeto político de Luigi Ferrajoli, mas a gente vai ver também o Dall'Are trazendo essa crítica em elementos de teoria geral do Estado. Deixa eu só encontrar aqui onde ele fala dessa inversão. Só um pouquinho que já estou aqui achando. O mundo é uma sociedade de estados na qual a integração jurídica dos fatores políticos ainda se faz imperfeita. Para o jurista, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público internacional. O que distingue o Estado das demais pessoas jurídicas de direito internacional público é a circunstância de que só ele tem soberania, poder superior, independência, significando a inexistência de uma ordem jurídica dotada de maior grau de eficácia. Portanto, Dall'Are não acredita aqui em uma super mega ordem jurídica onde todos os estados estarão coligados. E aqui que vem a grande crítica, ó, na página 260, essa edição aqui, ela é de 2013, ele diz assim, ó, ainda um aspecto importante observar é que, tecnicamente, os estados vivem em situação de anarquia, pois, embora exista uma ordem jurídica em que todos se integram, não existe um órgão superior de poder a que todos se submetam.
Ou seja, mesmo existindo a ONU, que todos se integram à ONU, eles vivem em anarquia, porque cada um faz o que bem entende. No momento que tem um acordo entre dois estados e um deles resolve desrespeitar, não existe um tribunal superior que faça a outra parte, o outro estado cumprir. Ainda não existe. E é isso que os outros doutrinadores estão falando. De existir um ordenamento maior superior, de existir um tribunal superior, para que obrigue esses estados que estão vinculados a esse organismo internacional a cumprir com seus compromissos. Hoje, no Mercosul, existe. Até 2002 não existia. A partir de 2002 foi criado um tribunal superior de revisão, um tribunal permanente de revisão, que é em Assunção, que hoje, se os contraentes litigarem, tiverem uma controvérsia, encaminharem para, por exemplo, primeiro eles tentam uma negociação direta. Não conseguindo essa negociação direta, eles buscam a intervenção do grupo Mercado Comum. Esse grupo, ele vai tentar fazer essa parte de intermediar, de aproximar as partes. Não sendo isso possível, será criado um tribunal ad hoc, constituído para aquele caso específico. E pode-se usar, então, da arbitragem como uma solução. E a partir do laudo arbitral, antigamente, num litígio entre Brasil e, por exemplo, Brasil e Argentina, nada contra os irmãos, aliás, tudo a favor, se um deles não ficasse satisfeito com o laudo arbitral, ele poderia simplesmente não cumprir, não tinha quem obrigasse a cumprir. E o que eles faziam? Eles recorriam à Organização Mundial do Comércio, porque apesar dela não ter um poder de império, ela tem um poder de indução, um poder que faz com que todos os envolvidos na demanda cumpram com aquilo que se comprometeram, com medo da reação moral, com medo das consequências que pode trazer no plano econômico. Talvez isso respingue no plano econômico, né? Tipo um boicote, um embargo econômico. Então, isso tudo com medo das reações, dos retalhamentos, todo mundo cumpre. Mas não existe um tribunal que faça cumprir. Aí eles saíam do Mercosul, do tribunal ad hoc, e pegavam aquele laudo, nem davam bola, e recorriam lá para a Organização Mundial do Comércio. Hoje não. Hoje nós temos um tribunal permanente de revisão, em que as partes, apesar do laudo arbitral não chegarem a um consenso, elas podem hoje recorrer, porque antes não tinha como recorrer. Não existia uma instância superior para recorrer. Hoje elas recorrem para o Tribunal Permanente de Revisão e ainda tem outras, as câmaras internas, onde pode ser que recorram ainda. Então, hoje o Mercosul, para a solução das controvérsias, ele está mais eficaz do que era antes com simplesmente o Protocolo de Brasília. O Protocolo de Brasília ele foi absorvido pelo Protocolo de Olivos, e o Protocolo de Olivos implementou esse novo Tribunal Permanente de Revisão, trazendo, então, uma maior eficácia para as decisões e para aqueles que estão envolvidos nos litígios de interesse comercial. A grande crítica que eu, Celine, com meu achismo trago, é que deveria existir um pilar nesse tribunal, nessa questão jurídica, onde fosse possível tratar das questões que envolvem direitos humanos e direito ambiental, como tendo interesse supranacional, acima dos interesses das partes. Então, fugindo um pouco disso que a gente acabou de falar, que envolve somente interesse econômico e interesse das partes, passando a pensar no interesse de todos, principalmente do cidadão enquanto indivíduo, cidadão
de todos os estados que fazem parte. No início era só Argentina, os constituintes, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Hoje já faz parte de Venezuela e já está ingressando aí a Bolívia quase adentrando. Claro que tem os convidados, tem o Chile que é convidado, tem outros países, até a Venezuela faz parte. Mas isso fica para um outro momento, a gente segue a conversa no próximo vídeo.